Olhe para uma foto sua de quando você tinha 1 ano de idade. Provavelmente você acha que está olhando para uma versão mais jovem de si mesmo e que simplesmente esqueceu desses primeiros anos. Mas, biologicamente, isso não é verdade. Seu cérebro não apenas perdeu essas memórias, ele realmente formatou o disco rígido. Aquele bebê na foto não é você. É uma entidade distinta cuja mente foi desmontada e sobrescrita para permitir sua consciência atual. É por isso que você não consegue se lembrar de quando era bebê. Capítulo 1. O estranho no álbum. Você provavelmente já ouviu o mito de que o corpo humano se renova fisicamente a cada 7 anos. Mas, como muita da ciência popular favorita e frequentemente repetida na internet, isso é só metade da verdade. Enquanto células como as da sua pele e do seu intestino, que por acaso são as mais expostas à luz solar intensa e ao ácido poderoso, se renovam a cada poucas semanas, você vai manter muitas das suas células de bebê até o dia em que morrer. Por exemplo, só cerca de 40% das células do seu coração se renovam na vida. O restante permanece. Mas suas memórias não são tão duráveis. Você não lembra de ser o bebê na foto, mas o estranho é que vê-la faz parecer que lembra. Em um processo que os cientistas chamam de amnésia infantil ou amnésia da infância, uma série de processos complexos, mas não misteriosos, apagam o estado mental. No lugar dela surge um vazio nebuloso, vulnerável a informações atuais que acabam sendo impressas ali. O bebê do álbum é totalmente diferente de quem você é hoje. Tão estranho que alguém poderia te mostrar a foto de outro bebê, e você começaria a acreditar que era você. Pouco a pouco, as memórias antigas são jogadas no triturador de papel e substituídas por novas. Quando deixa de ser o velho você? É uma pergunta tão perturbadora que os filósofos têm 2 modelos diferentes para isso: o navio de Teseu e o paradoxo dos Sorites. No primeiro, se ao longo de décadas você substitui cada parte de um navio até não restar peça original, surge a dúvida: ainda é o mesmo navio? No segundo, pense em um monte de areia. Quantos grãos precisam ser removidos até que ele deixe de ser um monte? Ou, no nosso caso, quantas memórias dentro daquele cérebro de bebê precisam desaparecer antes que o bebê também desapareça? Você é real? Você sempre foi você? Você era o segundo ocupante aguardando nos bastidores durante o desenvolvimento do cérebro infantil, pronto para ocupar o lugar? Capítulo 2. A ilusão do hardware. A primeira coisa que você precisa entender é que não é porque os bebês estão lidando com um hardware fraco. Na verdade, é exatamente o oposto. O cérebro de um bebê é como uma Ferrari de alta performance, enquanto o nosso, na meia-idade, parece um Honda Civic velho e quebrado. Como adulto, seu cérebro representa apenas 2% da sua massa corporal total. Antes de você nascer, esse valor é mais de 10 vezes maior, chegando a 25% pouco antes do nascimento. Mesmo após nascer, o cérebro ainda corresponde a 10% da massa corporal do bebê. E, nos primeiros 3 meses de vida, seu cérebro continuará a crescer 1% ao dia, em um período de desenvolvimento cerebral incomparavelmente rápido. O cérebro do bebê funciona como uma poderosa esponja de dados, com 50% mais conexões sinápticas que o de um adulto. Se você mantivesse o cérebro de quando era bebê, já adulto, imagine como aprenderia novas habilidades e idiomas rapidamente, além de desenvolver sua personalidade. A neuroplasticidade é única. Mais de 1 milhão de conexões neurais são criadas a cada segundo no cérebro do bebê, e esse processo exige um custo metabólico insano. 60% da energia de um bebê vai diretamente para o desenvolvimento do cérebro dele. Aos 3 anos, o cérebro é 2 vezes mais ativo que o de um adulto. Vendo por esse ângulo, o bebê ou criança pequena comum é como um supercomputador engatinhando e balbuciando antes de saber o alfabeto. Você não perde todas as memórias de bebê apenas porque o cérebro de bebê é fraco. A exclusão total do seu eu infantil não é falha do sistema, e sim uma característica. O cérebro do bebê consegue codificar memórias de curto prazo, mas há um gargalo estrutural no hipocampo ao formar memórias de longo prazo. É uma parte do sistema límbico que seleciona quais memórias de curto prazo serão armazenadas como memórias de longo prazo. Segundo o estudo mais reconhecido, na infância a neurogênese no hipocampo é alta e as novas memórias são rapidamente esquecidas. Basicamente, sai o velho e entra o novo, e quando o velho sai, sai para sempre. Mas esse não é o único processo que parece determinado a aniquilar o seu eu da infância. Acontece que o próprio crescimento do seu cérebro pode ser o golpe final. Capítulo 3. Formatando o disco rígido.
A pesquisa de 2014 de Paul W. Franklin e Sheena A. Jocelyn sobre a natureza da neurogênese, a criação de novo tecido neural, mudou completamente nossa visão sobre como o cérebro se autodestrói para renascer. Eles chamam de mecanismo de limpeza, que impede o cérebro de se sobrecarregar com dados inúteis, como senhas de contas que você não usa mais, números antigos da loteria e o que você comeu no café da manhã exatamente há 3 anos. Guardar tudo isso na mente pareceria mais uma maldição que um superpoder. O mecanismo de limpeza específico que Franklin e Jocelyn identificaram tem tudo a ver com a forma como novas células são geradas na zona subgranular do giro denteado. É lá que elas primeiro se multiplicam antes de, mais tarde, se integrarem ao circuito do hipocampo. Isso é o que acontece quando você está tendo novas experiências e, nesse processo, criando novas memórias. Imagine que você tem uma caixa cheia de bolas de plástico, parecidas com aquelas que você encontra em uma piscina de bolinhas. Então, damos uma bola nova para você e dizemos que queremos que você a coloque no fundo da caixa sem mover nenhuma das outras bolas no processo. Impossível, não é? É assim que as células criadas na zona subgranular do giro denteado afetam a estrutura do hipocampo. Não é possível adicionar algo novo a um sistema fechado sem mudar o que já existe nele. Para citar os resultados do estudo, à medida que novas células se integram ao hipocampo, elas necessariamente remodelam os circuitos existentes. Essa remodelação pode degradar as memórias já armazenadas nesses circuitos. Não é apenas adicionar aos circuitos, é embaralhá-los. Quanto mais você aprende, menos você sabe. O processo de crescer, quando visto à luz dessas descobertas, é quase como atualizar a memória RAM de um sistema enquanto o computador ainda está ligado. É uma incursão violenta que perturba a ordem estabelecida e rasga a arquitetura mental que já existe. Essa pesquisa é uma mudança de paradigma insana por uma série de razões. Como analisar a interação entre memórias estabelecidas e novas? Mostra ainda que, ao focar áreas específicas do cérebro, é possível desenvolver novos tratamentos para distúrbios que afetam a memória, como amnésia e demência. Isso ainda mantém um padrão preocupante. O bebê que você foi parece condenado pelo destino devido a processos do corpo e cérebro conforme cresce. E o mais insano é que ainda estamos apenas arranhando a superfície de quantos processos naturais no corpo parecem estar colaborando nessa conspiração contra a sua própria mente. Capítulo 4. O massacre sináptico. O cérebro humano é como um imóvel. Espaço é sempre um fator limitante. O tamanho do seu crânio sempre vai limitar o tamanho físico do seu cérebro. O tamanho físico do seu cérebro, por sua vez, sempre vai limitar o número de conexões sinápticas possíveis dentro dele. Como eu disse antes, quando você é um bebê, seu cérebro é uma verdadeira esponja para todos os dados da vida ao seu redor. Nesse período, você vai absorver muitas informações valiosas, desde linguagem até saber que não deve tocar em um fogão quente. Inevitavelmente, assim como alguém que clica para baixar todo o arquivo que vê na internet, seu cérebro também vai sugar muita coisa inútil, que pode variar de irrelevante até realmente perigoso. E é por isso que, quando uma pessoa começa a entrar na puberdade, sua mente e memórias passam por um período violento de eliminação chamado de poda sináptica, que na prática significa um massacre insano de incontáveis memórias. Se você tem entre 12 e 30 anos e está assistindo, isso acontece com você agora. Você está bem aí, nesse espaço liminar entre a morte de quem você era e o surgimento de quem você vai ser. E quais sinapses serão podadas depende totalmente de cada pessoa também. Pense nisso como o princípio do usar ou perder, onde as conexões sinápticas que você mais usa nesse período, as memórias das pessoas e lugares que você vê com mais frequência, as habilidades que você mais utiliza e assim por diante, vão se fortalecer. Conexões pouco usadas enfraquecem e morrem. A poda sináptica traz benefícios como mais foco, memória mais clara e melhor processamento sensorial. Mas, para o antigo ocupante do seu corpo, isso é basicamente o cumprimento do Armagedon. O número máximo de sinapses é atingido por volta dos 3 anos e, entre essa idade e os 10 anos, cerca de 50% das sinapses extras são eliminadas. É como se uma cidade destruísse metade das ruas e pontes para diminuir o congestionamento. A parte fascinante, mais trágica de tudo isso é que você nunca vai realmente saber o que perdeu, mas mesmo que você consiga superar o obstáculo neurológico para entender tudo isso, há outra porta trancada atrás desta, e essa é puramente psicológica. Capítulo 5. O espelho e o fantasma. Quando você realmente começa a pensar em si mesmo como você?
Isso parece o tipo de pergunta que as pessoas em uma festa começariam a fazer umas às outras por volta das 2 da manhã, depois de algumas a mais. Mas, na verdade, é uma pergunta que os psicólogos têm ponderado profundamente há décadas. Eles até criaram um teste brilhante para investigar isso, o MSR, ou Teste de Reconhecimento de Si Mesmo no Espelho. Em 1970, o psicólogo Gordon Gallup Jr. propôs que o grau de autoconsciência de humanos ou outros animais poderia ser medido pela capacidade de reconhecer seu próprio reflexo. A variante para bebês humanos é chamada teste do batom, onde se usa maquiagem vermelha para marcar um ponto em parte da pele da criança que ela não vê, geralmente na testa. Se o bebê visse o ponto vermelho no reflexo e imediatamente levasse a mão à própria testa, em vez de tentar tocar o espelho, isso era um sinal razoavelmente forte de que ele tinha algum grau de autoconceito. Mas aqui está a parte interessante. Durante o primeiro ano, os bebês geralmente falhavam no teste do espelho. Eles não veem aquela criaturinha careca e babando no espelho e pensam, esse sou eu, porque o senso de eu deles ainda não se solidificou de verdade. Nas primeiras versões dos estudos humanos, eles viam o reflexo no espelho como um companheiro de brincadeiras. Só entre 20 e 24 meses que o reconhecimento ultrapassou 65%, então, antes disso, quase metade dos bebês simplesmente via estranhos no espelho. Como você pode armazenar memórias de si mesmo sem nem saber o que realmente é o eu? Assim, os bebês precisam buscar outra forma de contextualizar a memória. Mas nossa principal forma de fazer isso também não é exatamente pré-codificada. Capítulo 6. O bloqueio da linguagem. Entre as ferramentas humanas que nos deram domínio na Terra está a capacidade de comunicação verbal e escrita. Nosso vocabulário, de muitas maneiras, é a nossa forma de traçar os limites da nossa imaginação. Então, o que isso significa para o cérebro antes de desenvolvermos a linguagem? Se sentimento e sensação são os órgãos da memória, a linguagem é o esqueleto que os une. Antes da linguagem, essa chamada memória pré-verbal ou somática é codificada em pura sensação. Mas, à medida que as crianças adquirem habilidades linguísticas em seus primeiros 2 a 3 anos de idade, sua forma de codificar a memória muda radicalmente para usar a linguagem como uma espécie de meio de armazenamento mental. E quando esse meio muda, a mensagem se perde. Um estudo de 2002 de Gabriel Simcock e Harleen Hayne investigou se crianças que aprendiam novo vocabulário conseguiam descrever memórias pré-verbais. Os resultados do teste ainda são surpreendentes hoje. Na época, crianças de todas as idades já tinham o vocabulário necessário para descrever o evento-alvo. Mesmo assim, elas não expressaram os aspectos pré-verbais de suas memórias em linguagem no teste. Em nenhum caso, uma criança relatou verbalmente informações sobre o evento que não faziam parte do seu vocabulário produtivo no momento da codificação. Concluímos que o desenvolvimento da linguagem desempenha um papel fundamental na amnésia infantil. Em outras palavras, assim que você consegue dizer "tchau, bebê", é exatamente isso que você deve dizer para todas as suas memórias de antes desse momento. Ao aprender informações estranhas e perturbadoras assim, você pode buscar exceções, como o que ocorre com memórias de quem lembra quase tudo. Capítulo 7. O paradoxo da ADSIN. Às vezes, a memória pode ser uma maldição. Imagine o momento mais constrangedor da sua vida. Imagine ser capaz de relembrar esse momento com nitidez absoluta pelo resto da sua vida. Essa é a luta das pessoas com memória autobiográfica altamente superior, ou HSAM. Isso significa que uma pessoa com essa condição pode se lembrar perfeitamente de tudo o que aconteceu com ela especificamente. Essa condição é muito rara, com apenas cerca de 60 casos diagnosticados. Pesquisas em andamento indicam que a principal hipótese para esse efeito nas pessoas é um lobo temporal e núcleo caudado maiores, envolvidos no processamento da memória e aprendizado. A existência de uma condição assim levanta uma questão fascinante. Mesmo pessoas com memória perfeita não conseguem lembrar dos primeiros anos de vida como bebês. Por quê? Geralmente, essas memórias hiperrealistas surgem no fim da infância. Mesmo com memória extraordinária, não se escapa da guilhotina da memória infantil, conhecida como amnésia da infância. É simplesmente uma parte natural e inevitável da vida, mas parece impossível aceitar isso como uma verdade absoluta sem fazer outra pergunta. Qual é o benefício evolutivo de jogar nossos primeiros anos no lixo? Capítulo 8. O dilema da estabilidade e plasticidade. Está claro que o cérebro, como órgão, está sempre mudando, evoluindo,
se adaptando à fase da vida que ele atende. E à medida que sua vida avança, simplesmente você precisa de um tipo diferente de cérebro. Nos primeiros anos, nada supera a importância da neuroplasticidade. A mente é como argila macia, moldada diariamente pelas informações recebidas. À medida que você cresce, você passa a ter uma noção melhor do seu caminho na vida, e suas experiências moldam essa argila em algo específico. Vamos supor, só para argumentar, que a bola de argila que é o seu cérebro seja moldada em uma xícara. Mas mesmo no formato de uma xícara, você não deve colocar café quente em argila molhada. Então, o que você faz? Você coloca essa xícara em um forno e a queima até ela adquirir sua forma. Nesse momento, a xícara perde a plasticidade, a capacidade de ser qualquer coisa, e em vez disso, ganha estabilidade. Agora ela é apenas uma coisa, mas é muito melhor em ser essa coisa do que era antes. Seu cérebro passa por processo semelhante. Ele perde a chance de existir no mundo do potencial, mas em troca, passa a ser algo, o que é valioso em uma comunidade global de criaturas sociais. Após aprender a andar e falar, o cérebro descarta esses manuais para abrir espaço a demandas mais complexas da vida. Mas só porque tudo isso é apagado, não significa que não restem vestígios no mundo nebuloso da sua mente adulta. Capítulo 9. O fantasma na máquina. Entre os muitos processos cerebrais, poucos são realmente conscientes. A maioria funciona como uma aba em segundo plano, inclusive habilidades aprendidas como andar e falar, não só reflexos físicos. Essas são chamadas de memórias procedurais e fazem parte da subcategoria mais ampla das memórias implícitas. Esse é o legado vivo do antigo ocupante do seu cérebro. Ações e reações enraizadas na sua própria história profunda, coisas que você faz sem realmente entender o porquê. Você fica nervoso perto de cachorros sem motivo, talvez porque um pastor alemão latiu na sua cara quando era bebê. Você tinha sentimentos positivos por sua mãe antes de conhecê-la, devido ao vínculo criado antes de ser você mesmo. A fumaça está lá, mas o fogo já se apagou há muito tempo. Tudo o que você pode fazer é perguntar: onde foi que tudo isso foi parar? Capítulo 10. O novo inquilino. Tudo isso confirma a assustadora verdade sugerida no início do vídeo. Você, ou seja, esse aglomerado de memórias em constante mudança e sinapses em ebulição que decide em conjunto que é você, sempre foi de certa forma você. Basta reduzir alguns anos da sua idade para obter uma imagem precisa. O primeiro inquilino deste corpo, que aprendeu a andar, falou as primeiras palavras e viu o primeiro nascer e pôr do sol. Agora é apenas um fantasma de dados. A sensação leve que surge ao ver fotos antigas ou ouvir histórias dos seus primeiros anos contadas pelos pais. Eles te deram tudo e você matou todos eles simplesmente ao existir. Então, da próxima vez que você olhar para o seu reflexo no espelho, reserve um momento para lembrar que esse reflexo nunca foi só seu. Talvez agradeça quem manteve esse reflexo aquecido para você nos primeiros anos. Quem sabe, se houver algo depois, um dia possa conhecê-la. Quer entender a assustadora fragilidade da memória humana? Confira O Homem que Foi Fazer um Canal e Perdeu a Memória para Sempre, ou assista a isso.